Imagine um lugar cercado por montanhas, perdido no meio do deserto de Nevada. Um lugar onde placas avisam que fotografar é proibido. Onde sensores detectam qualquer aproximação. Onde homens armados patrulham estradas que sequer aparecem em mapas comuns. Um lugar que, durante décadas, o próprio governo dos Estados Unidos insistiu que não existia. Esse lugar é conhecido como Área 51, e poucas regiões do planeta despertaram tantas teorias, mistérios e especulações quanto ela. Ali já disseram existir discos voadores, tecnologias extraterrestres, armas capazes de mudar o rumo da humanidade, experimentos secretos e até contato entre seres humanos e civilizações de outros mundos. Mas quanto disso é verdade? Quanto é apenas imaginação? E será que a realidade não é, por si só, fascinante o suficiente? Esse é mais um vídeo do Ponto Zero, o lugar onde cada pergunta nos leva a uma nova descoberta. Para entender a Área 51, precisamos voltar ao início da Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. As duas superpotências disputavam influência política, militar, tecnológica e científica. Era uma guerra silenciosa. Uma guerra onde informação valia tanto quanto bombas. Conhecer os planos do inimigo significava sobreviver. Mas havia um problema. Os Estados Unidos sabiam muito pouco sobre o território soviético. Satélites ainda não existiam. Espiões eram capturados. Voos convencionais eram facilmente detectados. Era necessário encontrar outra solução. Em 1955, a CIA procurava um local completamente isolado para testar uma aeronave revolucionária. Ela precisava de uma pista enorme, pouquíssimas pessoas por perto, espaço aéreo restrito e absoluto sigilo. Foi então que encontraram uma região próxima ao lago seco Groom Lake, no deserto de Nevada. Ali nascia a Área 51. Seu verdadeiro objetivo era testar uma aeronave chamada U-2. O U-2 conseguia voar muito mais alto do que qualquer avião da época. Tão alto que os militares acreditavam ser impossível interceptá-lo. Durante anos, ele fotografou instalações militares soviéticas, mudando completamente a forma como a inteligência americana operava. Mas existia um efeito colateral inesperado. Como voava muito acima das aeronaves comerciais, pilotos civis começaram a relatar objetos estranhos cruzando o céu. Muitos desses relatos deram origem a histórias sobre OVNIs. Décadas depois, investigadores descobriram que boa parte das observações coincidiam exatamente com os voos secretos do U-2. Mas isso era apenas o começo. Pouco tempo depois, surgiu outro projeto ainda mais impressionante, o A-12 Oxcart, uma aeronave construída pela lendária divisão Skunk Works da Lockheed. Ela ultrapassava Mach 3, mais de 3 vezes a velocidade do som. Era feita com titânio, possuía formato completamente diferente dos aviões convencionais e utilizava tecnologias que permaneciam secretas por décadas. Quem observava aquele avião pela primeira vez dificilmente acreditaria que fosse tecnologia humana. Mais uma vez, novos relatos de objetos voadores começaram a surgir. A verdade é que muitos dos maiores mistérios da Área 51 nasceram justamente porque o governo jamais explicava o que realmente acontecia ali, e havia uma razão para isso. Durante a Guerra Fria, revelar qualquer detalhe significava entregar informações valiosas à União Soviética. O segredo era parte da estratégia. Enquanto isso, a imaginação das pessoas fazia o restante. Em pouco tempo, jornais começaram a publicar histórias curiosas. Moradores diziam ouvir sons estranhos vindos do deserto. Luzes apareciam durante a madrugada. Aeronaves desconhecidas cruzavam o céu em velocidades impressionantes. Sem respostas oficiais, cada testemunha criava sua própria explicação. E foi exatamente nesse ambiente de silêncio que nasceram algumas das teorias da conspiração mais famosas da história. Aliens, discos voadores, experimentos secretos, engenharia reversa. Tudo parecia possível. Mas existe um detalhe curioso. Durante décadas, a própria existência da Área 51 foi oficialmente negada pelo governo americano. Mesmo sendo fotografada por satélites, mesmo aparecendo em mapas militares, mesmo sendo conhecida por milhares de pessoas. Somente em 2013, após documentos da CIA serem liberados por meio da Lei de Liberdade de Informação, o governo finalmente reconheceu oficialmente a existência da instalação. Curiosamente, o documento mencionava a Área 51 diversas vezes.
mas não dizia absolutamente nada sobre extraterrestres. Apenas confirmava que aquele local havia sido utilizado para desenvolver alguns dos aviões mais secretos da história. Mesmo assim, as teorias nunca desapareceram. Pelo contrário, quanto mais informações eram reveladas, mais perguntas surgiam. E talvez seja justamente aí que a Área 51 tenha se tornado muito mais do que uma base militar. Ela virou um símbolo, o símbolo máximo do desconhecido, porque quando um governo mantém silêncio durante décadas, a curiosidade humana inevitavelmente ocupa esse espaço. E foi exatamente isso que aconteceu. Nasceram histórias que atravessaram gerações. Algumas parecem completamente absurdas, outras são surpreendentemente bem construídas. E algumas continuam intrigando pesquisadores até hoje. Na próxima parte, vamos explorar as 5 teorias da conspiração mais famosas envolvendo a Área 51. Algumas delas mudaram a cultura popular, outras influenciaram filmes, livros e séries, e uma delas talvez seja muito mais complexa do que parece. Chegamos agora à parte mais conhecida da história da Área 51. As teorias da conspiração. Algumas delas são tão populares que acabaram se tornando parte da cultura mundial. Aparecem em filmes, livros, jogos, documentários e até em discursos de pessoas que juram ter visto algo extraordinário. Mas o que realmente dizem essas teorias? Vamos conhecê-las. A primeira, e talvez a mais famosa de todas, envolve um pequeno vilarejo chamado Roswell. Em julho de 1947, um fazendeiro encontrou destroços espalhados por sua propriedade no estado do Novo México. Inicialmente, a base aérea de Roswell divulgou um comunicado afirmando ter recuperado um disco voador. Poucas horas depois, a versão foi alterada. Segundo os militares, tratava-se apenas de um balão meteorológico. A mudança repentina despertou desconfiança. Com o passar dos anos, surgiu a teoria de que os destroços pertenciam, na verdade, a uma nave extraterrestre. Segundo essa hipótese, os materiais recuperados teriam sido enviados para uma instalação altamente secreta, a Área 51. Décadas depois, o governo explicou que os destroços pertenciam ao Projeto Mogul, uma operação secreta destinada a detectar testes nucleares soviéticos utilizando balões equipados com sensores. Embora documentos desclassificados apoiem essa explicação, muitas pessoas continuam acreditando que parte da história permanece escondida. A segunda teoria é consequência direta da primeira. Se uma nave realmente caiu em Roswell, o que aconteceu com ela? Segundo essa hipótese, engenheiros americanos teriam levado os destroços para a Área 51. Ali, durante décadas, cientistas tentariam compreender tecnologias impossíveis para a época. Esse processo recebeu um nome bastante conhecido: engenharia reversa. A ideia consiste em desmontar um equipamento para descobrir como ele funciona. É um procedimento comum na indústria. Mas, segundo os defensores dessa teoria, o objeto estudado não teria origem humana. Seria uma tecnologia extraterrestre. Não existe qualquer prova pública que confirme essa hipótese. Mesmo assim, ela continua sendo uma das mais populares, principalmente porque muitos dos aviões secretos desenvolvidos na Área 51 pareciam, para a população da época, objetos completamente impossíveis. A terceira teoria vai ainda mais longe. Ela afirma que não apenas naves teriam sido recuperadas, mas também seus ocupantes. Segundo alguns relatos, corpos de seres extraterrestres teriam sido levados para laboratórios secretos. Ali seriam realizados exames, pesquisas biológicas e estudos sobre uma possível vida fora da Terra. Essa teoria ganhou enorme força após o depoimento de pessoas que afirmavam ter trabalhado em projetos secretos. Entre elas, talvez o nome mais conhecido seja Bob Lazar. Em 1989, Lazar afirmou publicamente ter participado de pesquisas em uma instalação chamada S4, supostamente localizada próxima à Área 51. Segundo ele, cientistas estudavam 9 naves extraterrestres. Ele descreveu detalhes sobre a estrutura das aeronaves, falou de um suposto elemento químico utilizado como combustível e afirmou que a tecnologia desafia completamente os conhecimentos atuais da física. Suas declarações dividiram opiniões. Alguns acreditam que ele revelou um dos maiores segredos da humanidade. Outros apontam inconsistências em seu histórico profissional e acadêmico, além da ausência de provas verificáveis. Até hoje, nenhuma evidência independente confirmou suas afirmações. Mesmo assim, Bob Lazar continua sendo uma das figuras centrais quando o assunto é Área 51. A quarta teoria não envolve alienígenas, mas talvez seja ainda mais plausível.
Segundo muitos pesquisadores, a Área 51 abriga tecnologias militares décadas à frente daquilo que conhecemos publicamente. Essa hipótese faz bastante sentido quando observamos a própria história da instalação. O U-2 permaneceu secreto durante anos. O A-12 também. O F-117 Nighthawk, primeiro avião furtivo operacional do mundo, voou por muito tempo antes de ser oficialmente revelado. O mesmo aconteceu com diversos drones experimentais. Ou seja, sabemos que a base realmente desenvolveu projetos extremamente avançados. A dúvida é, o que está sendo desenvolvido agora? Alguns especialistas acreditam que aeronaves hipersônicas, sistemas de inteligência artificial militar e tecnologias autônomas estejam sendo testadas atualmente. Mas, por razões estratégicas, dificilmente essas informações serão divulgadas tão cedo. A quinta teoria é uma das mais intrigantes. Ela diz respeito ao que existiria debaixo da Área 51. Segundo essa hipótese, a base seria apenas uma pequena parte de uma instalação gigantesca. Sob o deserto existiriam quilômetros de túneis, laboratórios, hangares subterrâneos, elevadores capazes de transportar aeronaves inteiras e centros de pesquisa conectados a outras bases militares americanas. Até hoje, nenhuma prova confirmou essa estrutura. Entretanto, imagens de satélite mostram que a instalação cresceu significativamente ao longo das décadas. Novos edifícios, novas pistas, novos sistemas de segurança. Tudo isso alimenta ainda mais a curiosidade. Talvez o aspecto mais fascinante da Área 51 seja justamente esse. Cada resposta parece gerar novas perguntas. E quanto menos informações oficiais existem, mais espaço sobra para a imaginação. Mas existe um detalhe importante. Nem toda teoria da conspiração nasce da mentira. Muitas surgem porque existe um vazio de informação. Quando governos mantêm projetos em absoluto sigilo durante décadas, é natural que as pessoas tentem preencher esse vazio com hipóteses. Algumas são improváveis, outras fazem sentido, e algumas permanecem sem resposta. Na próxima parte, vamos separar definitivamente aquilo que sabemos daquilo que apenas imaginamos. Vamos analisar os documentos oficiais da CIA, entender por que o governo decidiu reconhecer a existência da Área 51 somente em 2013, e descobrir por que, mesmo após tantas revelações, o maior mistério da base continua sendo exatamente o mesmo: o silêncio. Depois de conhecer a origem da Área 51 e as teorias que a cercam, chegamos à pergunta mais importante: o que realmente sabemos? Durante décadas, praticamente nada. O governo dos Estados Unidos simplesmente evitava comentar sobre a instalação. Ela não aparecia em mapas oficiais. Não existia reconhecimento público. Nem mesmo antigos funcionários podiam falar sobre seu trabalho. Essa postura alimentou ainda mais as teorias da conspiração. Mas tudo começou a mudar em 2013. Naquele ano, a Agência Central de Inteligência, a CIA, divulgou documentos desclassificados por meio da Lei de Liberdade de Informação, conhecida como Freedom of Information Act. Pela primeira vez, a existência da Área 51 era oficialmente reconhecida. O documento detalhava parte da história da instalação. Segundo a própria CIA, a base foi criada para desenvolver e testar aeronaves secretas durante a Guerra Fria. Entre elas estavam o U-2 e o A-12 Oxcart, projetos considerados tão importantes que qualquer vazamento poderia comprometer a segurança nacional. Curiosamente, os próprios documentos ajudam a explicar um dos maiores mistérios envolvendo OVNIs. Os relatórios mostram que, durante as décadas de 1950 e 1960, houve um aumento expressivo de relatos de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos. A CIA concluiu que muitos desses relatos coincidiam exatamente com os testes do avião U-2. Na época, aviões comerciais voavam a cerca de 12 mil metros de altitude. O U-2 ultrapassava 20 mil metros. Pilotos simplesmente não imaginavam que uma aeronave pudesse voar tão alto. Ao observar um objeto metálico refletindo a luz do sol em uma altitude inédita, muitos acreditavam estar diante de algo extraterrestre. Ou seja, em diversos casos, o OVNI era apenas um avião que ninguém sabia que existia. Isso significa que todas as aparições foram explicadas? Não. Significa apenas que muitas delas possuem uma explicação plausível. E talvez essa seja uma das maiores lições da história da Área 51. A realidade costuma ser muito mais complexa do que respostas simples. Outro aspecto pouco conhecido é o nível de segurança da instalação. O espaço aéreo sobre a base é um dos mais restritos do planeta.
A região é monitorada por radares, sensores de movimento e câmeras. As estradas de acesso possuem placas alertando que o uso de força letal pode ser autorizado em determinadas circunstâncias. Patrulhas utilizam veículos sem identificação, e funcionários chegam diariamente em aviões conhecidos informalmente como Janet Airlines. Essas aeronaves, pintadas de branco com uma faixa vermelha discreta, partem do Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, transportando empregados para a base. É um detalhe curioso. Milhares de passageiros passam por aquele aeroporto todos os dias. Poucos imaginam que, ao lado deles, embarcam pessoas que trabalham em uma das instalações mais secretas do mundo. Mas talvez o maior mistério da Área 51 não seja o que acontece lá dentro. Talvez seja aquilo que ainda não sabemos. Se olharmos para a história, perceberemos um padrão. O U-2 permaneceu secreto. O A-12 permaneceu secreto. O F-117 permaneceu secreto. O bombardeiro B-2 Spirit também foi desenvolvido sob absoluto sigilo. Todos esses projetos pareciam ficção científica antes de serem revelados. Então surge uma pergunta inevitável. Quais tecnologias estão sendo testadas hoje? Aeronaves hipersônicas? Inteligência artificial aplicada ao combate? Drones totalmente autônomos? Novos sistemas de vigilância? Ou algo que sequer conseguimos imaginar? A resposta, provavelmente, permanecerá em segredo durante muitos anos, porque essa sempre foi a função da Área 51. Não esconder alienígenas, mas proteger tecnologias que ainda não podem ser conhecidas. Isso significa que não existe vida fora da Terra, de forma alguma. A ciência considera perfeitamente possível que exista vida em outros lugares do universo. Nossa galáxia possui centenas de bilhões de estrelas, e o universo observável abriga centenas de bilhões de galáxias. Seria bastante pretensioso afirmar que estamos sozinhos. Ao mesmo tempo, também seria precipitado afirmar que visitantes extraterrestres estejam escondidos em uma base militar no deserto. Até hoje, não existe qualquer evidência pública e verificável que comprove essa hipótese. E aqui chegamos ao ponto mais interessante. A Área 51 nos ensina muito mais sobre nós do que sobre alienígenas. Ela mostra como os seres humanos reagem ao desconhecido. Quando não temos respostas, criamos hipóteses. Quando o silêncio permanece, nossa imaginação trabalha. É assim que surgem mitos, lendas, teorias. Algumas desaparecem, outras atravessam gerações. Talvez seja exatamente por isso que a Área 51 continua fascinando milhões de pessoas. Ela representa algo que todos nós buscamos desde o início da humanidade. Respostas, porque existe uma diferença enorme entre um mistério e um segredo. Um segredo é algo que alguém conhece. Um mistério é algo que ninguém consegue explicar completamente. E talvez a Área 51 seja um pouco dos dois. Enquanto algumas portas permanecem fechadas, nossa curiosidade continua aberta. E talvez essa seja a maior lição deste vídeo. Não devemos acreditar em tudo, mas também não devemos deixar de fazer perguntas. Foi a curiosidade que levou o ser humano à Lua. Foi a curiosidade que criou os computadores. Foi a curiosidade que revelou os segredos do DNA. E será a curiosidade que continuará expandindo os limites do nosso conhecimento. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Toda semana exploramos histórias, mistérios, ciência, tecnologia e filosofia para entender melhor o mundo em que vivemos. Eu sou o Ponto Zero e espero encontrar você no próximo vídeo, porque toda grande descoberta começa exatamente da mesma forma, com uma pergunta. Até a próxima.